Todas as vezes que eu quero montar uma frase em francês, eu vou seguir esse modelo que a gente chama de PVO. Seria um pronome, mais um verbo, mais um objeto. Então a gente vai finalmente falar sobre essa estrutura frasal propriamente dita. Comecemos pela afirmação. Sempre que eu quiser fazer uma afirmação, então, eu vou ter um pronome. Nesse nosso caso, vamos pegar o pronome eu, que a gente viu em outros vídeos, que seria um je. Mais um verbo qualquer, vamos pegar o verbo être que a gente viu no vídeo anterior, onde eu vou ter que a conjugação do verbo être para eu vai ser sempre um je suis, e um adjetivo qualquer, nesse nosso caso, vamos pegar o adjetivo feliz, que seria um heureux. Então eu tenho que je suis heureux, eu sou feliz. Se eu quiser fazer uma negação, eu sigo mais ou menos a mesma base que eu uso em todos os outros idiomas. Eu vou ter que colocar na frase um marcador de negação. Só que, estranhamente, no francês, eu tenho dois marcadores de negação. Então, enquanto em português eu só tenho um eu não, em francês eu vou ter tanto um ne, que vem antes do verbo, quanto um pas, que vem depois do verbo. Então, para esse nosso frase de exemplo, eu teria um je ne, de negação, suis pas heureux. Então, eu tenho que eu não sou, não mais uma vez, feliz. Se eu quiser fazer uma interrogação, eu tenho algumas formas de fazer isso. A primeira delas é uma que a gente chama de clássica, que ela é uma forma que é gramaticalmente correta, só que é muito rara de se usar. Tecnicamente eu até posso usar isso em português também, mas é o tipo de coisa que ninguém faz, que é em cima de uma inversão. Então como assim? Ao invés de eu ter o meu pronome, o meu verbo e o meu complemento, eu tenho a opção de fazer uma inversão, onde eu puxo primeiro o meu verbo, depois o meu pronome. Então ao invés de um je suis, eu vou ter nesse nosso caso um suis, je, heureux. Eu tenho também uma segunda forma de fazer negação, que a gente vai chamar de forma errada. Então, o que é que isso quer dizer? Muita gente faz, é relativamente simples de fazer, mas eu e você não vamos fazer porque gramaticalmente não é correto. Então, a forma errada é a mesma que a gente faz em português, onde eu mantenho tudo exatamente como na minha frase, eu tenho um pronome, eu tenho um verbo, eu tenho o meu objeto, só que eu vou fazer a partir de uma entonação de interrogação. Então, como assim? Uma afirmação seria eu sou feliz, ou je suis heureux. Se eu quiser fazer uma interrogação, então seria um je suis heureux, eu sou feliz, só que na prática está errado, então a gente não vai fazer. Mas tecnicamente tem muito nativo que faça, ainda que gramaticalmente seja correto. E a terceira forma é que, acredite se quiser, é a mais comum, que é feita a partir de um marcador de interrogação que é bem único do francês. É o que se. Vamos explorar isso melhor. Então, esse que se é a base para toda e qualquer pergunta que eu quiser fazer. Então, como assim? Numa tradução muito crua, é como se fosse um que é isso, que isso é, ou o que é isso, em português mais simples. Certo? Então eu consigo transformar isso em qualquer pergunta, dependendo do nível de dúvidas que eu tenho. Então, por exemplo, não faço ideia do que eu tô falando, certo? Que é esta coisa aqui. Então vamos usar ele inteiro, que é esquecer isso, certo? Eu já tenho uma noção tanto do que é e tanto do que e do que é, eu vou cortar tanto o que quanto é. Então eu tiro tanto o que do início quanto o se do final. Então, nesse nosso caso, eu já sei que é o ser feliz. Eu já sei tanto o que é o feliz, tanto o que é o ser. Certo? Então, nesse nosso caso, esses são os que je suis heureux. Então, eu mantenho a mesma ordem da minha afirmação, colocando esse que atrás. Eu sei que ele é extremamente feio e muito bizarro, mas acredite se quiser, ele é o mais comum, porque ele é tecnicamente o mais simples de se fazer. Uma vez que você se habitua a fazer uso desse que esquecer, isso é bastante natural, porque você não precisa mudar absolutamente nada na frase. E por fim, se eu quiser fazer uma interrogação negativa, eu sigo essas exatas três opções. Então, a opção número 1, que é a clássica, é a partir da inversão, onde eu continuo colocando o ne e o pas antes e depois do verbo. Então, nesse nosso caso, ne suis je pas heureux. A errada, que eu simplesmente coloco como se fosse uma afirmação e faço por entonação, que a gente não vai fazer, mas se fosse fazer seria um je ne suis pas heureux. E a mais comum, que seria então com esse que esquecer, onde nesse caso eu vou fazer um ce que je ne suis pas heureux. Então, no fundo, para as perguntas, eu posso usar qualquer um dos três. Idealmente, você não vai usar o segundo modo, porque ele é errado. A primeira é mais estranha porque ela é clássica, mas se você achar mais simples fazer inversão, pode fazer. Mas a 3, que é em cima desse que esquecer, por mais que seja bizarro, quanto mais você vai fazendo, mais natural ele vai ficando. E vocês vão ver à medida que a gente for mostrando com os vídeos que ela é bastante comum e vai sendo relativamente simples de fazer. Logo, logo, vocês vão estar profissionais em usar elas também. Fez sentido?